iniciando a resolução do exercício 7. Ele coloca o seguinte, ó, se A é um conjunto formado pelos elementos x que são inteiros, ele coloca que o x é ímpar e vai do 1 até o 7. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou enumerar os elementos desse conjunto. Então, o meu conjunto A é um conjunto de números inteiros, então não vai ter aí número com decimal diferente de 0, é isso que ele quer dizer. Disse que o x é ímpar, começa no 1, 1 faz parte do conjunto e vai até o 7 também faz parte. Então, eu vou ter o 1, o 3, o 5 e o 7. Ele continua ainda e fala o seguinte, que o conjunto B é formado por um x real tal que x ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a 0. Ou seja, os elementos do conjunto B, tá, são as soluções dessa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Daria para fazer por soma e produto, as respostas são o 1 e o 5. Professor, que negócio é esse soma e produto? É o seguinte, quando eu tiver uma equação de segundo grau, que o A for 1, tá? Eu garanto que a soma é o oposto do B, mas isso só vale se o A for 1, tá bom? Então, a soma é o oposto do B. O que é o oposto? Se o B é menos 6, a soma é mais 6. E o produto é o próprio C, no caso aqui o 5, tá? Então, eu quero saber quais são os dois números cuja soma é 6 e o produto é 5. No caso, são o 1 e o 5, tá bom? Professor, não sei fazer desse jeito, não tem problema. Fórmula de Bhaskara, ó. O A é igual a 1, o B é menos 6 e o C é 5. Da fórmula de Bhaskara, o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 5. 6 ao quadrado é 36, não preciso me preocupar com o sinal, porque todo número ao quadrado é positivo. E 4 vezes 1 vezes 5 é 20. Então, eu vou ter 36 menos 20, o resultado, 16. O x é dado pela fórmula menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2 vezes a. Vai ficar menos o menos 6, tudo isso mais ou menos a raiz do 16, dividido por 2 vezes 1. O x é igual a 6, mais ou menos 4, sobre 2. Eu vou ter x1 e x2. O x1 para mim vai ser do valor positivo, então 6 mais 4 dividido por 2, 6 mais 4 é 10, dividido por 2, 5. E o x2 do valor negativo, 6 menos 4, dividido por 2. 6 menos 4 é 2, dividido por 2, 1. Então, vejam que usando o soma e produto, desenvolvendo o cálculo, eu chego no mesmo lugar, tá certo? Bom, dado o conjunto A e o conjunto B, vamos às alternativas, tá? Ele quer saber qual é a sentença falsa, tá bom? Primeiro que ele coloca aqui. Então, conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? São todos os conjuntos que eu consigo formar a partir daquele conjunto dado. Ele quer o conjunto das partes de A inter B. O que vai ser o A inter B? Vamos anotar aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai falar da união. Não. Então, dá para falar aqui do lado. Certo? Aliás, deixa eu fazer embaixo, pessoal, vai ficar ruim, tá? Desculpa. Então, A inter B é igual a todos os elementos que estão no A estão no B. No caso, o próprio 1 e 5. O que é o conjunto das partes? Então, eu posso com o 1 formar um conjunto, com o 5 formar um conjunto, com o 1 e o 5 formar um conjunto também. No entanto, está faltando um elemento aqui, ó. Todo conjunto das partes tem que ter o conjunto vazio. É por isso que a alternativa A é falsa, tá certo? Então, aqui falta o conjunto vazio, só isso, tá bom? Vamos à letra B. O conjunto complementar de B em relação a A, ou seja, o que eu tenho que acrescentar no B para chegar no A? O 3 e o 7. Então, se eu pegar o conjunto B e acrescentar o 3 e o 7, eu chego no conjunto A. Então, a alternativa B
é verdadeira. Alternativa C, o conjunto das partes do complementar de B em relação a A, ou seja, se eu pegar esse conjunto aqui que ele colocou na letra B, o 3 e o 7, quais são os subconjuntos que eu consigo formar? Então, eu consigo formar colocando vazio, ó, foi exatamente o que faltou na letra A, formar um conjunto só com o 3, um conjunto só com o 7 e um conjunto com o 3 e o 7. Então, a letra C é verdadeira também, tá certo? A inter B é formado pelos elementos 1 e 5, tá correto também. E para terminar, ele coloca o número de elementos do conjunto das partes da união dos conjuntos A e B é. Então, vamos fazer isso daí. Aliás, deixa eu fazer mais uma anotação. Conjunto das partes de A inter B. Isso, né? Ele é igual, vou colocar aqui a resposta, tá? Só para destacar. Então, sempre vai ter o vazio. Eu posso usar só o 1, posso usar só o 5 e posso usar o 1 e o 5. Então, por isso que a alternativa A é falsa, não tem o vazio, tá bom? No caso aqui, eu quero agora o A união B. Então, vamos anotar aqui. Então, a união B é igual a exatamente o conjunto A, tá certo? Então, isso daqui é igual ao 1, o 3, o 5 e o 7, beleza? O número de elemento das partes de A união B é igual a 2 elevado a 4, que vai dar 16. Por que 4? Porque o conjunto A união B tem 4 elementos, tá certo? Para eu calcular o número de elementos das partes de um conjunto, basta eu pegar o 2 e elevar o número de elementos do conjunto. Então, como o conjunto tem 4, eu faço 2 elevado a 4. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o número de elementos do conjunto das partes de A inter B, eu faria 2 elevado a 2. Por quê? Porque o A inter B tem 2 elementos. É só isso, pessoal. É só a aplicação dessa formulinha. Então, a letra E também está correta. E com isso, terminamos a correção do exercício 7. Valeu?